irmãs, iniciamos esta semana tão importante na vida de nossa paróquia, em que nós comemoraremos os 50 anos de sua criação, cumprindo um dever de justiça. Rezar pelas almas daqueles que nos antecederam nesta igreja. Rezar pelos defuntos é uma obra de caridade, mas em alguns casos é uma obra de justiça. Quando rezamos, por exemplo, pelos nossos pais, pelos nossos benfeitores, por aqueles que de alguma maneira cooperaram conosco para que nós pudéssemos chegar até aqui, e nenhuma igreja do mundo cai pronta do céu. Ela é produto de um esforço coletivo de muitas e muitas pessoas que se juntam para poder dar vida a uma comunidade. Nestes 50 anos, tantas pessoas por aqui passaram. E assim como o segundo livro dos Macabeus descreve que quando os israelitas, após uma batalha, encontraram alguns ídolos nos bolsos dos soldados do seu exército, eles ofereceram sacrifícios pelos pecados cometidos por eles durante aquela incursão. Também nós apresentamos o sacrifício de Cristo pelas almas dos fiéis defuntos a modo de sufrágio. A modo de sufrágio porque nós a apresentamos a Deus, deixando inteiramente em suas mãos a salvação eterna desses irmãos. A palavra sufrágio significa debaixo de um grito, subfragium, sob um grito. Porque assim, por exemplo, eram eleitos os representantes do povo nas democracias antigas. Aqueles que eram aclamados com maior grito eram eleitos sob o fragor, sobre o brado da população. Nós também, com toda a igreja, nos reunimos para apresentar a Deus esse grito, pela eleição, pela salvação eterna das almas do purgatório. E isso é gratíssimo ao coração de Nosso Senhor. Por quê? Mais do que todos nós desejamos ver os nossos queridos no céu, quem o deseja é o coração de Cristo. Ele se quer unir às suas esposas, às almas que viveram nesta terra, que o serviram, mas que por suas imperfeições ainda não podem encontrá-lo. Por isso, rezar em sufrágio dos mortos é para nós um ato de caridade para com Deus, para com o coração de Cristo, sabendo que Ele condicionou a salvação desses irmãos à oração da igreja, especialmente apresentada no santo sacrifício do altar. É por isso que nós não podemos nos omitir em rezar pelos fiéis defuntos. Hoje, tantos já perderam essa consciência. Não rezam mais pelas almas. Acham que todos se salvarão automaticamente, o que é muito fácil, entrar no céu, ou simplesmente não se preocupam mais com os defuntos. E assim deixam de exercer um ato de caridade para com Deus e também para com o próximo. E este ato de caridade é um ato de caridade realmente sobrenatural e verdadeiramente importante.
Alguns até se perguntam, o que tem mais mérito? Rezar pela alma de um defunto ou pela alma de um vivo que ainda corre o risco de se condenar? A fé católica ensina que rezar pela alma dos defuntos é mais excelente do que rezar pela alma dos vivos. Por quê? Porque os vivos podem fazer algo para se salvar, enquanto que as almas que estão no purgatório já não podem mais fazer nada por si mesmas. Dependem inteiramente do socorro da igreja militante, de todos nós que aqui estamos. É por isso que não haveria melhor modo de começarmos esses dias do que rezando por todos os nossos irmãos que aqui estiveram, que aqui viveram, que aqui serviram e que passaram por este lugar quando aqui não era quase nada, quando talvez tinha apenas um pequeno espaço ou não havia comodidade. Neste momento em que nós estamos em tão melhores condições, não podemos nos esquecer daqueles que derramaram aqui o sacrifício generoso do seu trabalho. E ao fazê-lo, devemos nós também pensar: quantos que se sentaram nesses bancos já estão na eternidade? Um dia seremos nós. Um dia nós não estaremos mais nos bancos dessa igreja. Um dia nós morreremos e não sabemos quando. Pode ser que ano que vem, a essas alturas, estejam celebrando pela nossa alma. Pode ser que nós sejamos os próximos beneficiários dos sufrágios da igreja. Há um adágio latino que diz: quod es fui, quod sum eris. O que tu és, eu já fui. O que eu sou, tu serás. É isso que cada fiel defunto silenciosamente nos diz. Memento mori, lembra-te da morte. Porque um dia ela chegará. Será que nós permaneceremos fiéis até o fim? Será que nós não cairemos no pecado? Não mancharemos a nossa alma, transgredindo a lei de Deus? Será que nós não faremos como tantos que receberam todas as graças de Deus, mas com toda ingratidão as desprezaram para correrem pressurosos no caminho da condenação? Será que nós abandonaremos Cristo? Sim, porque muitos que aqui vieram o abandonaram, renegando a sua fé, desprezando o seu santo batismo. Muitos, queridos irmãos, inclusive dos que aqui serviram, talvez não estejam nem no purgatório, nem no céu. Porque, embora estando aqui de corpo, não o estavam de alma. É muito fácil servir a Deus externamente, parecer um bom católico, cumprir exteriormente as leis da igreja, mas só Deus sabe se as nossas almas estão resplandecendo com as virtudes de Cristo. Se Ele pode colher de nós os frutos dessas virtudes. Só Ele sabe se nós realmente temos caridade para com o próximo, o amamos sobrenaturalmente, trabalhando pela sua salvação,
ajudando a aproximar-se mais de Deus. Só Ele sabe se as nossas orações são sinceras, profundas, verdadeiras, são um ato de entrega, um ato de submissão, um ato de confiança total. Só Ele sabe quem nós somos por dentro. E por isso, só Ele sabe qual será o nosso destino eterno. Aquilo que nós sabemos é que esta igreja passará, nós passaremos, tudo é passageiro, e que um dia estaremos na eternidade, fixados para sempre nesse momento em que nós tivemos oportunidade de amar a Deus com todo o fervor da nossa alma. Nós não sabemos o peso real que tudo tem diante de Deus. Nós aqui brincamos tantas vezes com o pecado, mas o pecado só será percebido com o seu verdadeiro peso na eternidade. O pecado é como um navio que, quando está sobre as águas, parece leve. Mas, quando está na terra, ninguém pode movê-lo. Sobre as águas, qualquer um pode tangê-lo para uma direção ou para outra. Mas, quando aterriza, nem o homem mais forte consegue movê-lo. Assim é o pecado. Aqui, ele parece leve, parece uma falta qualquer, parece um exercício normal da nossa liberdade. Aqui, enquanto estamos vivendo nesse mundo, o pecado parece não ser nada. E quando aterrissarmos na eternidade? E quando tudo ganhar o peso real que possui? Tantas coisas para as quais dávamos importância não significarão nada. E aquilo que talvez nós desprezávamos será o que possui o maior de todos os pesos. Dizem que a ordem cartucha tem um costume. Quando um irmão entra para o mosteiro, recebe uma túnica, deixa suas roupas, as entrega para quem ele se despediu do lado de fora. E quando se fecham as portas do claustro, ele recebe do seu superior uma pá. Pois a sua primeira missão é cavar a sua própria sepultura, a qual ele precisa confrontar muitas vezes ao longo da vida, meditando nessa consideração. Tudo é passageiro. Este mosteiro, esta igreja, este hábito, estas regras, só Deus é eterno. Rezar pelos mortos é um excelente exercício para lembrarmos desse inexorável fato de que todos morremos. Peçamos, queridos irmãos, ao Senhor que tenha misericórdia das almas dos fiéis que aqui algum dia serviram, daqui participaram, que fizeram parte da membresia desta paróquia. Que o Senhor lhes conceda o repouso eterno e que brilhe para eles a luz da eternidade.